Se você foi convidada por um partido para ser candidata este ano, eu quero que você preste muita atenção. Hoje eu vou mostrar como é que o sistema político tenta usar mulheres apenas para cumprir aí a cota de 30%, sem dar um centavo de estrutura, e como é que você consegue avançar, né? Como é que você consegue fugir disso, e como é que você consegue superar isso. Antes de continuarmos, para que esse conteúdo seja aí acessível a todos, eu farei minha autodescrição. Sou Jeane, sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo um blazer laranja, por baixo eu tenho uma blusa verde, e estou em um cenário com um fundo de 3 estantes, uma parede amarela, o fundo está desfocado, e eu quero trazer aqui um pouco da minha experiência de quem respira a política há mais de 15 anos. Eu sou jornalista, mestra em Ciências Sociais e Humanas, curso pós-graduação em Marketing Político na USP, e já ajudei pessoalmente mais de 100 mulheres aí a construir a trajetória. Então, eu conheço os bastidores que ninguém conta, né, da política. E é exatamente por ver aí tantas mulheres, por ter passado por tantas mulheres cheias de vontade, sendo aí engolidas por falta de orientação, que eu passei o último ano desenvolvendo uma ferramenta inédita, um passo a passo, uma jornada completa, que eu vou liberar para vocês depois de 4 lives, mas antes de ter a ferramenta certa, você precisa entender como é que funciona o campo de batalha, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, certo? De acordo com a Lei 9.504 de 1997, a regra determina que cada partido ou coligação deve preencher aí o mínimo de 30% e o máximo de 70% das vagas com candidaturas de pessoas de cada sexo em eleições proporcionais, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Embora o texto fale aí que cada sexo, nós conhecemos muito bem a prática, e isso se chama, né, a cota feminina, já que, historicamente, os homens dominam candidaturas e as mulheres ali são a minoria que precisa ter esse espaço garantido, né? Essa foi a intenção real da lei ser criada, para ajudar aí a ter maior representatividade e participação feminina nas eleições. Então, o objetivo da lei era forçar essa inclusão de mulheres nos espaços públicos de poder, especificamente na política. O Brasil tem uma população de maioria feminina, mas o Congresso Nacional, as câmaras municipais, eles sempre foram majoritariamente, esmagadoramente masculinos. E essa lei, para tentar romper aí essas barreiras invisíveis, obrigando os partidos a buscar ativamente lideranças femininas, encorajar suas bases, capacitar, né, orientar, dar espaço para que essas mulheres pudessem colocar aí seus nomes à disposição da sociedade, criar também um ambiente onde a política deixasse de ser um ambiente hostil, né, inóspito, estranho ao mundo feminino. Então, anos depois, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral foram aprimorando essa regra e decidiram que não bastava apenas ter 30% de candidatas. Os partidos também passaram a ser obrigados a destinar pelo menos 30% dos recursos públicos de campanha, né, o fundo partidário e o fundo eleitoral, que a gente falou já aqui em outros vídeos no canal do Portal Mulher em Pauta, e também do tempo de rádio e TV para as mulheres. E, em vez, né, como é que funcionou isso na prática? Em vez de investir na formação de líderes mulheres, muitos dirigentes partidários passaram a enxergar essa cota apenas como uma exigência burocrática e chata, né? Uma pedra no sapato, que exigia aí, que impedia aí de registrar candidaturas de homens. Então, para burlar esse sistema, eles acabaram criando as fraudes e dando origem aí ao que a gente fala de candidaturas fictícias ou candidaturas laranja, né? As principais táticas das candidaturas laranjas são quando lançam candidatas de fachada, que os partidos registram mulheres, às vezes parentes de filiados, às vezes funcionárias, às vezes mulheres de comunidades carentes, que não sabem nem o que é que elas estão assinando, apenas para atingir esse marco de 30%,
Elas não fazem campanha, não pedem votos, terminam a eleição com 0 votos, ou seja, nem elas mesmas conseguem votar nelas. Elas chegam a votar em outros candidatos nas urnas. E também foi criado essas candidaturas laranjas, né, como um desvio do fundo eleitoral, já que a lei passou a exigir 30% desse dinheiro para as mulheres, então os dirigentes acabavam depositando esse recurso nas contas da. E, em seguida, eles exigiam que esse dinheiro fosse transferido para empresas de fachada, para gráficas ou prestadoras de serviço que estavam trabalhando diretamente com eles, que eram parentes deles, então, ou também para que esses recursos fossem para candidaturas masculinas, né, os caciques dos partidos. E essas poucas mulheres que decidiram realmente disputar as eleições, né, as poucas mulheres que realmente quiseram disputar as eleições com propósito, acabaram sendo escanteadas. E os dirigentes dos partidos negam esses repasses financeiros e enviam dinheiro nos últimos dias de campanha, tornando com que tudo isso seja impossível para que elas compitam em pé de igualdade com os homens, né, que serão bem financiados. Então, em resumo, a lei que nasceu para empoderar mulheres, ela foi sequestrada por dirigentes que usam o nome das mulheres para fraudar a justiça e canalizar ainda mais dinheiro público para candidaturas masculinas. No geral, as mulheres abraçam a missão, colocam seu nome, seu rosto, sua reputação nas ruas, vão para o sol, gastam a sola do sapato, batem de porta em porta, ouvem os problemas das pessoas, criam expectativas, pedem voto com base em leis, propostas reais, desgastam o seu físico, o seu emocional, tiram tempo da família, tempo do trabalho, gastam do próprio bolso, muitas vezes, para cobrir o básico de uma pré-campanha, sempre sustentando essa promessa de que o fundo eleitoral vai chegar, né, de pré-campanha e campanha. E aí, então, a campanha oficial começa, o relógio bate aí 45 dias para correr, né, para o dia oficial da eleição, é a hora que os materiais precisam estar prontos, santinho, bandeiras, adesivos, que precisa ter o dinheiro para impulsionar nas redes sociais, para pagar a mobilização, né, precisa ter esse dinheiro em mãos. O dirigente do partido, de repente, não tem mais agenda para você, não lhe recebe mais, não lhe responde mais, o dinheiro travou, diz que o dinheiro travou, todas as outras pessoas, principalmente as candidaturas masculinas, recebem o dinheiro, mas ele diz que a justiça barrou na conta, que existe um erro no banco, que a prioridade agora é o prefeito, o governador, ou então que semana que vem a gente vai liberar uma cota, e aí vamos ver se você vai estar dentro dessa cota, ou então só na próxima semana. Enfim, é nesse meio do furacão que a realidade bate e você percebe que você nunca foi uma aposta real do partido. E isso é muito triste. Você percebe aí que você foi recrutada apenas para servir de escada, né, para você suar sua camisa, para trazer alguns votos, migalhas, trocados de votos, que vão ajudar aí o seu partido, a sua coligação, que vão ajudar a eleger os caciques do seu partido a atingirem o quociente eleitoral. Ou ainda pior, né? Você percebe que estava ali apenas para cumprir essa estatística da justiça e evitar que toda a chapa seja cassada. Então, esse dinheiro que deveria ser seu, ele foi secretamente e descaradamente direcionado para quem já tem mandato, né, para a manutenção de pessoas que têm mandato, ou então para eleger pessoas que têm um grande poder aquisitivo, uma aposta maior do partido, e que já estão dentro dessa estrutura política que você não está. A frustração bate, é aqui que a gente transcende a política, né? A gente entende que essa frustração, ela é muito pessoal e solitária, existe muita humilhação, né? A verdade é essa. Você olhar para os seus apoiadores, seus vizinhos, seus amigos, seus eleitores que acreditaram em você e eles estarem lá de mãos vazias, não tem nem o panfleto para entregar, né, na reta final, não tem material de campanha, e eles lhe cobram e eles dizem, a gente não consegue fazer isso sem material de campanha. Existe também a sua exaustão para tentar fazer uma campanha
franciscana, aí, competindo contra candidatos da sua própria coligação, competindo, lutando contra o seu próprio partido, vendo as contas dos seus correligionários ali jorrando dinheiro, vendo todo mundo com a campanha já no meio da rua, e você aí esperando o quê? Dinheiro, com raiva, esgotada, abandonada, né? É uma sensação muito real, é muito natural. Não é um fracasso pessoal seu, é um choque contra um sistema desenhado para usar a energia e a credibilidade de pessoas bem intencionadas para manter essa engrenagem girando aí com as mesmas pessoas de sempre. Então, para provar para vocês que isso não é uma teoria, eu trouxe aqui uma mulher incrível que viveu isso na pele. Eu não gosto muito da palavra guerreira, mas ela tem uma força assim transcendental. Ela é uma mãe atípica, ela foi para a linha de frente, ela sentiu o peso da candidatura sem estrutura partidária, uma candidatura subfinanciada. Então, eu queria agradecer, Dávila, por ter aceitado o convite. Queria que você se apresentasse, certo? E eu queria que você fizesse a sua autodescrição para que a gente pudesse ter alguma acessibilidade aqui nas pessoas com baixa visão, nenhuma visão, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Já estou fazendo um agradecimento, inclusive em Libras, né, para a comunidade surda. Jeane, pelo convite. Esse é o meu sinal em Libra, né? E para as pessoas com deficiência visual, eu fiz o movimento do meu sinal, com a mão apoiada ao peito, fazendo um movimento de giro, simbolizando o meu sinal, e fazendo um movimento de pinça para a mão, como se fosse o cabelo preso, né? Porque eu tenho essa característica muito presente dentro do movimento de luta, meu cabelo sempre semi-preso, preso, semi-solto. Então, esse é o meu sinal, né, na comunidade surda. Meu nome é Dávila Oliveira, sou assistente social, sou mãe atípica, já sou da inclusão ativista há mais de 20 anos. Sou uma mulher de pele branca, de estatura mediana, aproximadamente 1,65 m, 66. Estou com cabelo semi-preso, com um brinco na cor azul, um azul mais escuro, com a vestimenta, com a blusa, né, que a gente chama, que tem a manga e a semi-manga, né, que está aí na moda dessas vestimentas, com a tonalidade branca, com as listras azuis. Estou sentada e participando, né, aqui com Jeane acerca para estarmos falando sobre o papel da mulher na política, sobre a política e afins, trazer inúmeros esclarecimentos, inclusive para quem vai estar pleiteando aí, né, futuramente, ou inclusive nesse pleito também que vai estar acontecendo agora em 2026. Dávila, eu queria que você começasse já falando aí, você viu que eu falei um pouco sobre a frustração, né, de não ter o dinheiro no pega para capar, né, como a gente diz, da campanha. Então, quando você recebeu o convite do partido, qual era a promessa inicial e como é que foi a realidade depois que chegaram os 45 dias oficiais da campanha mesmo? Jeane, eu vou lhe dizer algo que, assim, eu acredito que acontece em todas as campanhas em partidos políticos, essas questões, porque quando a gente vai conversar com outras mulheres que foram candidatas, elas nos relatam situações bastante semelhantes, não é? Quando você vai para se filiar, é uma conversa, sabe aquela história assim, conversa bonita? De lhe encantar, de, sabe, fazer você acreditar em todo o processo da política, porque para você ser candidata, não é só você ter um nome limpo, ter um trabalho de credibilidade, entendeu? De relevância construído. Isso é importante também, sem sombra de dúvida, mas é importante você ter estrutura política. Estrutura política que eu digo é para além dos recursos que vêm para o partido, mas, né, materiais, divulgação, apoio, marketing, tudo isso envolve uma campanha política. Então, quando eu fui, né, para se filiar, eu recebi o convite para ser candidata, na verdade, não é? E foram, assim, meses de pessoas, né? E não Moro.
namoro, de convidando, de falando, sabe, de lhe encantando que vai dar certo, que o seu nome é um nome bom, que você tem um trabalho, que você tem um serviço prestado, certo? O ótimo, eu fico feliz as pessoas acreditarem, inclusive, no meu nome, né? Mas tem toda uma dinâmica, né, no entorno da política, de uma campanha política. Então, assim, eu me senti lesionada, né, diante desse processo, porque foi prometido estrutura, gasolina, foi prometido material, foi prometido marketing. A gente teve, né, um apoio jurídico e de contabilidade, mas só isso não faz uma campanha política. Você precisa de uma equipe de marketing, você precisa de direcionamento, ia ter curso, ia ter formação, e não, a gente teve, né, o básico do básico, e eu senti que eu estava ali, né, para ser um preenchimento de cota. Inclusive, em alguns processos, quando eu ia questionar, né, os dirigentes do partido, as pessoas que estavam à frente, eu via assim, desista, como se fosse muito fácil, né? Seu nome já está ali, você desista. Desista, se não está bom para você, desista. E eu sou uma mulher que não desiste. Por mais difícil e ruim que esteja, eu não desisto. Eu vou até o fim, mesmo sangrando, mesmo doendo. Só eu sei os bastidores que foi fazer a minha campanha em 2024. Não foi fácil. Sem recurso nenhum. Não é sem base, né, financeira, sem organização prévia para estar em uma campanha, porque eu estava concorrendo com pessoas que já tinham sido candidatas, pessoas que eram, né, de mandatos, inclusive dentro do próprio partido tinha um candidato de mandato, né, que depois, quando a gente vai analisar isso, não fica uma coisa muito boa, não, entendeu? Que hoje eu não vou mentir, eu não teria entrado, porque estava numa disputa que não era justa. Só tinha um de mandato, os outros não tinham mandato. Então, para quem estava sendo justo, entendeu? Depois, quando passa tudo, você começa a fazer várias análises e você vê que você não era não era nem a escolhida, porque não pode ter escolhida, né? Nenhum escolhido dentro de um partido. Aí você, em nenhum momento, você era uma prioridade. Embora a gente saiba que campanhas que tenham mulheres, que tenham causa, não é? Que tenha, que tenha trabalho, ela se torna valiosa dentro de um partido, mas eu não senti em nenhum momento não é, esse tipo de acolhimento, muito pelo contrário, eu me senti realmente lesada. A palavra é essa, quando a gente fala lesada, é do direito lesionado, não é? É lesionado. Não é lesada do lesado, não, é do direito que foi lesionado. É que houve todo um encantamento, uma história, um argumento, uma construção em cima de você que vai dar certo, que o partido vai lhe dar isso, que você vai ter aquilo, e no fim você não tem nada. No primeiro dia de campanha, se não fosse a empresa que o meu esposo trabalha, eu não tinha botado um material na rua. Eu fui a única candidata que estava já com material na rua desde o primeiro dia de campanha, mas não foi porque o partido me forneceu, não, me deu condição para isso, não. Foi porque, através da empresa também do meu esposo, a gente fez o material de campanha. E é isso mesmo, né? Você falando aí, você não era nenhuma opção do partido, eles nem cogitavam que você pudesse chegar lá, né? E isso é muito triste. Você fez aí uma campanha belíssima, você teve apenas R$ 4.000 de verba do partido, enquanto aí outras campanhas tiveram fortunas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto psicológico e o impacto prático de ter a sua candidatura subfinanciada, porque a gente sabe, eles dizem que deram o contador, e aí eles deduzem dos 30% que deveria para você, deram o jurídico, deduzem. Então, a gente falou um pouco aqui no início sobre esse recurso que vem do partido, eu não sei se foi o caso, mas que vem do partido e acaba voltando para ele nessas contratações, por exemplo, contratei aqui uma equipe, o meu jurídico, o meu financeiro, e aí acaba sendo parente, acaba... Então, tem esses conchaves políticos que você não recebe autonomia financeira,
do dinheiro na campanha, e quando está lá na prestação de contas, diz, olha, o jurídico da campanha dela foi a gente que fez, então tá aí, uma porcentagem dessa verba foi destinada para o jurídico, foi destinada para o financeiro, para o marketing. Então, como é que foi esse impacto psicológico, né, de uma candidatura com pouco recurso, uma candidatura subfinanciada? Foi um impacto, assim, eu tinha muita tristeza em relação a isso, porque eu via que era uma disputa, né, que não era igualitária. Primeiro, por eu ser mulher, por ser mãe, então é uma jornada completamente diferente quando você é mãe, quando você é mulher e quando você é candidata, porque a gente tem que cuidar da casa, do menino, levar o menino para terapia. A vida não para porque você está numa campanha política. E sem recurso, né, sem equipe de rua, sem equipe de som, sem equipe de panfletagem, sem nada disso. Eu não botei nada disso na rua porque eu não tinha condição. Eu jamais, Jane, iria contratar ou comprometer pessoas para estar dentro da minha campanha, profissionais, e com o intuito ou com a ideia de dizer que, posteriormente, quando caísse um recurso, é que eu pagaria, porque eu não confio nessa história do depois, sabe? Eu gosto das coisas elas sendo muito claras, e elas não eram claras dentro do partido, né? Quando chegou a verba do fundo partidário, que eu recebi R$ 4.000, e eu recebi R$ 4.000, todos os candidatos receberam R$ 4.000. Se outros receberam a mais, eu não sei, não é? Mas todos receberam R$ 4.000, prestaram conta de R$ 4.000. Então, não era uma disputa, não é justa, embora eu tenha recebido R$ 4.000, mas eu não tinha recurso para além dos R$ 4.000 para fazer a minha campanha acontecer como ela deveria acontecer. Ela aconteceu, ela foi de forma muito árdua, e eu digo para você, assim, emocionalmente, que eu fui muito forte, porque eu não desisti. Enquanto muitas desistem no meio desse percurso. Embora eu escutei, né? Desista, não, desista que não vai, que não dá, não. Não, eu não desisto. Se eu coloquei o meu nome, eu vou até o fim. Sangrando, doente, chorando, triste, né? Injustiçada, mas eu vou até o fim. E eu fui até o fim, eu honrei as pessoas que se somaram à minha campanha de forma voluntária, eu honrei, né, os meus amigos, a minha família, as mães atípicas que foram para as urnas e votaram em mim. Então, a gente saiu assim, gigante da urna, mesmo com não ter colocado uma carreata na rua, porque eu também não colocaria, porque eu sou da inclusão. Então, eu vou colocar uma carreata na rua para fazer barulho, sujeira, entendeu? Incomodar as pessoas, a vizinhança, incomodar pessoas autistas, os animais, os idosos. Eu não sou a favor disso, entendo? Respeito quem faz esse tipo de campanha. Eu acho que você que tem que ter sua própria consciência, não é o que você coloca na rua também. Eu acredito que você tem que levar para o eleitor proposta, trabalho, mostrar que você é uma pessoa séria, que você é comprometido, que você tem conhecimento para ser uma pessoa, para estar no legislativo, legislando, construindo leis, fiscalizando o executivo, fiscalizando os serviços públicos. Você tem que conhecer o que é de fato o papel de um vereador. Não é só você ir, ganhar e acabar ali, não. Você tem que trabalhar em prol do povo e conhecer a política pública, como ela se instrumentaliza, se materializa, para que ela chegue na casa do cidadão que acreditou e confiou em você, e nem só de quem acreditou e confiou em você, não. Porque quando você está lá legislando, você é vereador de todo o município, de todas as pessoas que tenham votado ou que não tenham votado em você. Você tem que fazer um trabalho que chegue na casa dessas pessoas. Então, assim, emocionalmente foi uma campanha muito árdua, muito difícil, mas a gente saiu gigante da campanha, tivemos, né, um resultado de 551 votos, me tornei suplente, uma das suplentes, fui a mulher mais bem votada do meu partido, embora com condições precárias dentro da política, mas a gente fez uma política séria, né, de responsabilidade, comprometida, com o pé no chão, sabendo o que a gente tinha, até onde a gente conseguia ir também,
e mesmo com todas as circunstâncias, né, no final eu saí com o coração grato, né, no sentido que 551 pessoas acreditaram em mim. Quando tinha pessoas que tentavam me impulsionar para que eu desistisse, ao invés de me impulsionar, vamos até o fim, vamos colocar o nosso melhor, o nosso gás, o nosso sangue, né? Tinha pessoas que estavam comigo, mas que mesmo assim não acreditavam na própria campanha. Então, isso também é muito sério. Eu falo assim, sorrindo, é porque eu sou essa pessoa, assim, que eu vejo a dificuldade, mas a dificuldade, ela não vai me limitar, sabe? Ela não vai me paralisar, muito pelo contrário, eu vou ver a dificuldade e eu vou seguir em frente, porque dificuldades existem para ser superadas. Então, tinha pessoas que comigo, mas não acreditavam, né? Que a gente pudesse chegar lá, que a gente pudesse realmente ganhar aquela campanha, né? E eu sabia que era uma campanha difícil, eu sabia das circunstâncias, mas mesmo assim, todos os dias eu acreditava que eu iria conseguir, mesmo diante de uma falta de estrutura gigante, mesmo diante onde tinha candidatos com a máquina pública trabalhando para eles 24 horas, furando filas, dando terapias, exames e várias outras questões, que se eu tivesse isso, eu não iria fazer do mesmo jeito, entende? Eu não iria fazer isso. O que eu precisaria de recurso era de quê? Botar um som na rua no sentido de divulgar o nome da candidata, de fazer panfletos com as minhas propostas, que a gente fez muitas propostas, né, brilhantes para todas as áreas da saúde, da educação, da inclusão, da causa animal, para em defesa das mulheres, das mães atípicas. Então, assim, da cultura, foram dias, né, construindo ferramentas de propostas que viabilizassem realmente e transformassem a vida de muitas pessoas. E as minhas propostas, elas iam de encontro às necessidades. Por quê? Eu sou mulher, eu sou mãe atípica, eu sou do bairro periférico, tinha propostas também para as pessoas em situação de rua. Meu pai já foi uma pessoa em situação de rua. Então, quem estava ali era uma candidata que viveu e vivenciou e que vive diferentes esferas dentro da sociedade, que já esteve em diferentes trincheiras e conhece a realidade, entendeu? Mas que, infelizmente, as dificuldades da falta de estrutura não impulsionou ainda mais a nossa campanha. Faltou um tráfego pago, faltou um material de mídia, faltou, né? A gente sabe que deve ter, né, Jana? Eu não sei nem se o nome é esse, que a gente chama sombra, né? Aquela pessoa para onde o candidato vai é a sombra do candidato. Coordenador de campanha, tem Coordenador de campanha, eu não tive coordenador. secretário, que é a sombra que fica. Que você só tem que se preocupar com pedir volta, e tem a sua sombra vai se preocupar com todo o resto. Isso. Não, eu tenho que me preocupar com tudo, de fazer a logística, de ver, né, visitas, reuniões, e tudo isso. Foi eu que fiz a minha campanha acontecer. Eu digo, eu aprendi muito, eu saí com uma experiência assim, gigante de dentro da minha campanha, porque eu tive que ser tudo. Eu não tenho coordenador de campanha, você sabe que eles são remunerados, não é? Eles são remunerados. A equipe de marketing, ela é remunerada. Então, assim, são muitas questões que envolvem dentro de uma campanha e se você não tem uma estrutura, dificulta sim o processo de viabilizar o êxito para que você realmente alcance. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, você está ali lutando contra uma máquina pública, contra candidatos já de mandatos, né? Não é de um mandato, não. Candidatos que vão renovando o mandato, só esquentando a cadeira, renovando, e que tem todo um traquejo, né, da política, né, das entrelinhas da política, né, da obscuridade da política, porque há quem quer fazer a política de forma transparente e honesta, e há também, né, as suas obscuridades, que a gente sabe muito bem disso, enquanto cidadão, né, porque a gente fala sobre compras de voto, né, trocas de benefícios, então isso é muito sério. A gente precisa mudar essa cultura dentro da política e precisa mudar de forma urgente, porque
a gente perde pessoas importantes que poderiam estar fazendo um brilhante trabalho dentro do legislativo, mas que não têm a mesma oportunidade que muitos outros candidatos têm no sentido de recurso, de financeiro. Mas você precisa muito bem utilizar o seu recurso financeiro político, né? O seu fundo partidário, para onde é que ele vai ser destinado. Então, se a gente tivesse tido o fundo partidário que havia sido prometido, que haviam falado de 20 a 30 mil reais, eu recebi 4. A gente tinha botado equipe de rua, a gente tinha feito bandeira, a gente tinha feito panfleto. Então, assim, a gente teria feito muitas coisas, né, que faltou na nossa campanha, mas faltou muitas coisas, mas a gente foi surpreso com muitas outras, né? A gente teve música, a gente teve a nossa própria música, que foi composição de um pai atípico, que se somou juntamente com a gente. A gente teve, né, um irmão atípico que nos ajudou com os vídeos também, de divulgação. Então, assim, o mínimo que foi ali, né, colocado, posto, a gente conseguiu contactar algumas pessoas para se somar juntamente conosco. Fizemos o nosso material, né? Inclusive, eu fui a única candidata em Mossoró que no primeiro dia de campanha estava com o seu santinho em braille na mão. Foi uma campanha muito bonita, né? Eu acompanhei muito pelas redes sociais, a gente nem se conhecia pessoalmente ainda. E, Dávida, eu queria que você me dissesse que se você pudesse voltar no tempo para a Dávida de antes desses 45 dias de campanha, em relação a planejamento, organização e para você trabalhar independente desse recurso do partido, o que é que você faria de diferente? Eu faria muita coisa de diferente. Começaria escolhendo bem o meu partido, porque é um partido que não lhe dá estrutura, apoio, não é um partido digno para você estar se filiando, então você precisa escolher muito bem, né, o seu partido, as pessoas que vão estar, que são os dirigentes desse partido, né, para que quando você precisar de apoio, você ter realmente, né, que você não escute e desista. Quando você for questionar, né, que cadê o recurso, cadê isso e aquilo que o partido havia prometido que teria dentro da campanha política e não tem, você desista. O que tem é isso. Depois que você está lá com o seu nome, sabe, girando, Santinho já divulgado, o que tem é isso, eu não tenho como voltar atrás, porque eu não volto atrás, né? De decisões importantes, eu demorei muito, Jane, para tomar a decisão de ser candidata a vereadora. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu não estava preparada, né? Eu não havia me preparado para concorrer ao pleito de 2024. Quando eu falo assim de preparação, é de equipe, financeira, psicológica, tudo isso influencia na campanha política. Então, eu não tinha. Planejamento, né? Você não tinha se planejado antecipadamente, feito uma pré-campanha aquecida. Exatamente, eu não tinha feito uma pré-campanha aquecida, eu não tinha, né, começado a contactar pessoas bastante que antecedem, não é? O pleito para ser candidata, para sair avisando, olha, eu vou precisar do seu apoio, talvez em 2024 a gente venha aí, né? Então, a gente não fez toda essa engrenagem que os candidatos fazem, porque a gente vê, né, um ano antes, muitos meses antes, muitos adesivos assim, carros, vem aí fulaninho, né? Hashtag fulaninho. Então, ali já é um esquenta, né? Já mostrando ali que fulaninho vai estar no pleito, né? Futuro. Então, a gente não fez toda essa questão, né? Que precisa no entorno de uma pré-campanha. Não, quando eu fui que eu tomei a decisão de ser candidata, eu já foi assim, uma semana antes, já era A convenção? a convenção, já era a convenção, uma semana antes. Eu soltei um vídeo no Instagram, né? É, era um vídeo onde os pais das pessoas com deficiência falavam da necessidade de ter. Era um chamamento, na verdade. Era um chamamento da inclusão,
para que eu fosse candidata. Era um vídeo nesse sentido. Então, assim, a gente fez isso aí uma semana antes, e foi, assim, a coisa linda, emocionante, né? Que ali eu estava dizendo para a sociedade que, olha, eu estou sendo candidata porque foi um chamado do meu segmento. Eu gosto muito de falar sobre isso, então, porque eu fico emocionada. Mas foi um chamamento, né, da minha causa, que eu tenho 20 anos de inclusão, completo 20 anos esse ano, mais de um ano da campanha, tinha 18 anos já de luta pela inclusão, já tinha sido presidente de conselho, já tinha atuado em outras associações como assistente social. Então, assim, a gente vê, né, um leque de situações que hoje eu iria, né, reavaliar e colocaria muitas questões assim sobre a mesa, se como é que a gente, se hoje a gente fosse para ser candidato, o que é que a gente iria fazer, entende? Quais eram os caminhos, como que precisar, o que a gente acertou de 2024, que a gente repetiria, o que a gente não acertou, porque a gente é passivo, né, de cometer determinadas situações no sentido de escolha de partido, de acreditar em dirigente de partido, né, de você ali esperando o recurso e o recurso não veio. Então, assim, os caminhos que a gente iria traçar, né, futuros. Então, eu trago essa experiência, né, de forma, assim, muito racional, né, trazendo para além do sentimento, mas a razão também, onde é que a gente colocaria o nosso nome posto, sabe? Porque o É, partido faz uma total diferença e você sabe disso. com certeza. E o planejamento também, né? Antecipado, você fazer essa campanha, essa pré-campanha aquecida. Por isso que a gente está fazendo essa live aqui, né? Que a gente fez em 2025, o projeto Mulher em Pauta, ele ganhou o prêmio Ela Pode Inteligência Artificial e a gente desenvolveu o aplicativo. O aplicativo, ele já é para a mulher começar a fazer esse aquecimento de pré-campanha, e é um conhecimento que você não tinha acesso, porque você não tinha acesso porque você não era da política, né? Você foi esse chamado, que acontece muito com as mulheres, é muito comum esse chamado, desse grupo, né, que precisa, que é invisibilizado, né? Esse grupo lhe chamou, e aí você não tinha o completo conhecimento de o que é uma análise SWOT, né? O que é uma entrevista diamante, E o que é uma pré-campanha, o que é que você pode na pré-campanha, o que é que você tem que fazer, quando é que você começa a pré-campanha. Então, que não pode, né? É o marketing, o tráfego pago, o planejamento de dia a dia do candidato, do acordar até o dormir, o que é que ele vai fazer, qual vai ser o bom dia, qual vai ser o boa tarde, o boa noite, qual vai ser o material divulgado naquele dia, naquele outro dia, uma sequência de planejamento, de material, de dia a dia do candidato, porque você também precisa se conectar com o seu eleitor também através da rede social. É necessário um planejamento de visita, de reunião, de roda de conversa em calçada, né, de caminhadas. Eu não fiz carreatas, mas eu poderia ter feito caminhadas se eu tivesse recursos, Jane, para isso, porque para você botar uma caminhada, você tem que ter pessoas lhe acompanhando. Antes do candidato chegar, as pessoas já estavam ali naquelas ruas panfletando do candidato, panfletando suas propostas, falando do candidato, para quando o candidato chegar, aquela comunidade já saber quem é você. Você não vai chegar ali de qualquer jeito, não. Já teve toda uma equipe ali preparada, trabalhada, trabalhando o seu nome naquela região, naquela rua, naquela localidade. Então, assim, hoje, se eu fosse sair candidata, eu iria fazer um estudo de tudo isso, né? Do que a gente não conseguiu colocar e o que precisaria colocar na rua. E se a gente iria ter condição de colocar para então dizer assim, não, a gente vai ser candidato. e isso é muito importante porque ver que você teve esse amadurecimento, que por mais que tenha sido um chamado, você consegue hoje passar essa experiência para outras pessoas através de lives como essa, né, por exemplo, e aí a gente vê que foi importante você aceitar isso, porque se a mulher não for assim, a gente não tem essa representatividade, a gente vê aqui na cidade de Mossoró, quase 300 mil habitantes, a gente tem 21 vereadores, apenas duas mulheres,
na Câmara Municipal. Isso eu vejo como um agravamento, Jeane, sabe? Já pegando aí esse parênteses assim da sua fala, as mulheres são maioria eleitoras, a gente é maioria eleitoras, eu não entendo por que mulher não vota em mulher, não acredita na mulher na política. A gente vai colocando homens e mais homens dentro de um espaço de decisão onde eles decidem as nossas vidas femininas, as nossas vidas reprodutivas, as vidas dos nossos filhos, as vidas das mães. Então, assim, são muitas questões no entorno dessas oriundos da política que a gente precisa refletir também enquanto cidadã, né? A nossa responsabilidade de escolha, porque quando você escolhe mal alguém para estar lhe representando, você não está escolhendo só para lhe representar, não. É toda uma cidade, são diversas comunidades, são diversas trincheiras, são causas importantes, são políticas públicas que precisam ser instrumentalizadas. Então, quando a gente vê pessoas que adentram ali, que são machistas, homofóbicas, preconceituosas. Então, são muitas questões que, infelizmente, a nossa sociedade, de maneira geral, precisa refletir, e mais ainda as mulheres, porque a gente é o maior número de eleitoras. Tem muito mais eleitoras mulheres do que homens, e a gente, mesmo assim, não vota em mulheres, não apoiamos mulheres. E quando você fala assim do nível, não é só a Câmara de Mossoró, né, que tem esse nível de parlamento, de legislativo, que é um nível que não atende às expectativas da população, que a gente observa que essas pessoas, o único conhecimento que elas têm é como é que funciona a política, e como é que funciona esse sistema e essa máquina de manutenção de homens nos espaços de poder. Mas quando fala sobre direitos, sobre leis, sobre fiscalização, sobre legislar, sobre como é que funciona realmente a Câmara e o processo legislativo, eles falham muito, inclusive em decoro, né? A gente observa a Câmara Municipal de Mossoró, Natal, então são vexames, né? Vexatório a situação que a gente assiste viver, não só aqui, eu sei que aqui não é um caso isolado, eu sei que isso é muito comum, mas quando a gente observa, a maioria é masculina, não é isso? E a falta de conhecimento é gritante. E a gente precisa falar sobre isso, e quando a gente fala assim dessa questão da falta de conhecimento, precisamos pontuar de forma realmente profissional, no sentido, se você está doente e você vai em uma unidade de saúde, e você vai ser medicado com um profissional ali que precisou fazer um curso, uma formação, você não vai ser medicado de qualquer jeito. Você passa por todo um processo, não é? Então, a mesma forma são as pessoas que a gente escolhe para estar ali legislando, porque elas vão estar ali votando, né, fazendo apontamentos, construindo leis, políticas públicas que venham de encontro às nossas realidades. Então, é necessário que você conheça a política pública, como ela é materializada, como ela é executada, como é que ela é fomentada. Não é um espaço onde eu vou servir de cabide de eleitoreiro, trocas de favorecimento. Aí eu sou vereador, eu tenho tantos, eu preciso de tantos empregos, e o que vier lá do executivo para votar, não sei nem o que é que eu estou votando. Eu vou votar. Porque é isso que a gente sabe, que essa é a realidade, infelizmente. E eu trago isso agora, né, como um reflexo. Em 2025, quando a gente esteve na Câmara Municipal de Mossoró, em meados de abril do ano passado, onde foi aprovado um projeto de lei, né, viabilizando pessoas a partir de 18 anos, com escolaridade a partir do ensino médio, para estar auxiliando em sala de aula. Ou seja, violando duas leis, duas máximas de leis. Quando a gente fala máximas, porque tem duas leis federais. Lei Berenice Piana, né, da qual que institui a política de proteção às pessoas autistas, e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Então, a gente tem duas leis importantíssimas que estavam sendo violadas através desse projeto de lei que foi aprovado dentro da Câmara. Então, a gente foi, mostrou, reivindicou, apontou. Então, isso é muito cansativo também, entende, Jeane? Você está sempre ali, vai um projeto de lei, vai algo que não vai favorecer a população, a comunidade de forma alguma, e você precisa estar ali se desgastando, porque as pessoas que estão ali não conhecem, não têm responsabilidade, e querem enfiar de goela abaixo que está tudo bem, está tudo certo. E enquanto a gente teve agora, semana passada, inclusive, né, saiu em todos os blogs, não sei se você acompanhou, onde o auxiliar de sala perdeu os dedos das mãos numa situação, né, dentro de uma escola municipal, diante de uma situação de crise de uma pessoa com deficiência. Então, assim, é necessário ter uma formação para ser um auxiliar, ser um profissional especializado, capacitado, conforme vem estabelecendo a Lei Berenice Viana, formações continuadas de gerenciamento de crise, de várias questões, né, de instrumentais, de metodologias assistidas, inclusivas, de trabalhar de fato esse aluno com deficiência dentro do ambiente escolar para potencializar o seu aprendizado, porque lugar de aluno na escola é para aprender, e o aluno com deficiência, ele tem total condição de aprender, assim ele tenha condições, receba condições para isso, com profissionais preparados, instrumentos necessários que possibilite e potencialize o seu aprendizado. Então, isso tudo impacta na vida, né, das famílias atípicas, das mães atípicas, e um detalhe ainda mais agravante, inclusive eu tive o meu nome, não é, colocado, posto por um determinado vereador que tentou, não para minha imagem, né, me expondo dentro da Câmara Municipal de Mossoró, porque eu estava ali pleiteando juntamente com outras mães. Então, assim, quando você sai candidata e quando você faz apontamento das fragilidades que existem dentro do sistema, você incomoda esse sistema e o sistema ele é combativo, ele quer lhe combater, ele quer lhe diminuir, ele quer tirar você dentro do processo porque você está incomodando o sistema. É tanto que eu tenho uma frase que eu uso muito, Jane, que eu digo que uma mãe atípica que conhece as leis e exige respeito, o sistema sempre odiará essa mãe. Então, a gente sempre será odiado pelo sistema. E na campanha de 2024, eu sofri muitos ataques, que eu evitei trazer para a mídia, para as redes sociais, entende? Para não me desgastar ainda mais. Mas foi diversas tentativas de boicote à minha campanha, de dizer que eu lutava pela inclusão, porque eu sempre queria ser candidata, que, ela agora é candidata, por isso que ela lutava, por isso que ela fazia isso. Ela é candidata, quando ela teve em determinado espaço, ela moveu um processo, não sei o quê, sabe, diversas questões para tentar minar, constranger a minha imagem, né, me expor, mas mesmo assim eu continuei de pé, porque eu não preciso usar causa nenhuma para adentrar na política. Eu sou a própria causa, porque eu sou mãe atípica. Então, não tem como você usar aquilo que você é. Agora, quem não é, utiliza disso. Agora, eu não tenho como usar uma causa que eu sou mãe atípica, que eu gerei 2 filhos, e meus 2 filhos são autistas. Não tem como eu usar uma causa onde eu tenho um irmão de 27 anos que é autista. Eu nasci dentro da inclusão, eu vi a inclusão nascendo dentro da minha casa, a gente precisar lutar para garantir os direitos sociais. Então, é necessário a gente romper muitas questões e a gente tem, sim, as nossas imagens, infelizmente, muito atacadas dentro da política. Quando você se coloca como linha de frente, militante, porque eu sou militante da inclusão social, e quando você também se coloca como candidata. Eles tentam vasculhar tudo, a sua vida inteira, para tentar lhe tirar, né, desse processo.
porque você acaba se tornando como se fosse, né, como é que eu posso dizer? Não é nem, não é, a palavra não é inimigo, é um adversário, Ameaça. uma ameaça, pronto, a palavra é essa, uma ameaça. Se você fosse uma ameaça para o sistema. Realmente eu sou uma ameaça para o sistema, porque eu não vou ficar calada, né? É tanto que a gente não teve o êxito do pleito de 2024, a gente não saiu eleito. Mas a gente continuou com o nosso trabalho do mesmo jeito, de sempre, de sempre para sempre, né? Durante agora esses 20 anos de luta pela inclusão. A gente não deixou de lutar porque não ganhou um pleito, entende? Não, a gente continuou mesmo assim, dia após dia, reivindicando, mostrando, apontando, cobrando, exigindo que tudo que não é feito como conduz a legislação que possa acontecer, porque o que a gente exige não é favorecimento. O que a gente exige não é favorecimento, o que a gente exige é cumprimento de leis, o cumprimento de um direito. Inclusão não é favor, é um direito. Então, a gente exige aquilo que está posto em lei. Né? Quando eu vou lutar, reivindicar, não falo uma coisa que foi inventada da minha cabeça, não. Está lá, posto na lei. A história de Dávida é a prova de que nós não podemos terceirizar aí nossa estrutura para o partido, nem confiar nele, né, de que ele vá nos dar essa estrutura para a gente conseguir vencer. A gente não pode se sustentar nisso, infelizmente. Né? Quem tem vontade e tem pauta e defende suas bandeiras, como o Dávida defende aí as mais atípicas, a inclusão social, precisa de luz própria, precisa de organização independente para conseguir mínimas chances de ser aí, de concorrer a pé de igualdade com essas pessoas. Dávida, eu queria agradecer sua participação e eu queria que você deixasse, por último, uma mensagem para as mulheres que serão candidatas nas eleições de 2026 e também para as mulheres que serão eleitoras. Sim. Para as mulheres que vão aí pleitear, não é, o ano de 2026, uma vaga, seja na Assembleia, no Congresso, no Senado, que vocês não desistam da própria campanha, dos próprios sonhos, dos objetivos, porque quando você coloca o seu nome à disposição, você está ali para representar toda uma comunidade. Eu tenho certeza que não é uma decisão isolada, é uma decisão conjunta, então que você não desista, porque os seus sonhos são os sonhos de muitas outras pessoas que acreditam em você, que escolha muito bem o partido. Agora não tem mais nem como a gente dizer, né? Porque as janelas até se fecharam, não foi, Jeane? Mas que os partidos que vocês escolheram, né, que eles realmente façam jus a tudo aquilo que foi, né, discutido, debatido quando vocês estavam no processo de ato de filiação, as mulheres eleitoras que escolham muito bem, né, os nossos representantes, as nossas representantes, que votem e acreditem também nas mulheres candidatas, nas eleitoras e mulheres de causa também, que a gente vai ter muitas pessoas de causa, não é? Que a gente se debruce a escolher pessoas que realmente vá de encontro àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. Jane, inclusive, eu vou fazer até um parêntese, né, porque eu já até me posicionei politicamente, né, para o ano de 2026, eu não sei nem se você vai botar esse corte, sabe, mas eu acho que é cabível se entrar, entende? Já para ficar esse esclarecimento, que no ano de 2026 eu estarei apoiando, né, duas pessoas que são do gênero masculino, porém ambas são pessoas com deficiência. E eu acredito, né, de forma fielmente e defendo que lugar de pessoa com deficiência é onde ela quiser e deseja estar.
Seria muita incoerência, Jane, da minha parte, no ano de 2026, eu ter pessoas com deficiência, uma pessoa dentro da minha cidade, outra pessoa dentro de outra cidade do nosso estado, que tem trabalho de relevância, que são nomes comprometidos, né, que têm índole, assim, irretocáveis dentro da nossa sociedade, eu não estar debruçando o meu apoio, porque eu estaria cometendo, né, possivelmente, um ato se fosse eu também candidata, onde outras pessoas que fossem da causa não me apoiassem, não acreditassem em mim. Não que tu seja obrigada a apoiar a causa, né? Mas é porque quando você se debruça e você é de uma causa, você precisa sim acreditar nos seus. Se eu defendo pessoas com deficiências, eu tenho 2 filhos que são autistas, eu defendo a permanência dos meus filhos na sociedade, eu defendo que os meus filhos eles ocupem espaço, eu acredito que eles são capazes de tudo isso. Então, quando eu vejo pessoas com deficiência também colocando o seu nome à disposição dentro da política, eu também preciso acreditar nelas, que elas são capazes de chegar junto e fortalecer. Causa apoia a causa. Então, a gente não pode ser contraditório. Se a gente é contraditório a isso, então não faz sentido a gente falar tanto sobre a inclusão, falar que a gente e os nossos filhos eles podem ocupar todos os lugares enquanto os nossos estão tentando ocupar esses mesmos lugares e levar representatividade, porque representatividade importa sim, inclusive na política é importante, em espaços de decisões que vão de encontro às nossas necessidades. Então, a gente não pode ser incoerente, precisamos apoiar os nossos, chegar junto, acreditar em lugar de pessoa com deficiência em todos os lugares, inclusive na política. Às vezes a gente até escuta assim, né, tentando descredibilizar as pessoas com deficiência. Podem ser mulheres com deficiência, homens com deficiência. Por que que fulano é? Por que que fulano vai ser candidato? E por que aquele não seria? E por que que ela não seria candidata? A gente tem que trocar esse discurso, né, do porquê e para o si, por que não seria? E por que ela não deveria? Ela deve sim estar onde deseja estar. É uma escolha e é questão de pertencimento, de identidade, de construção coletiva, de luta coletiva, e a gente não pode ser incoerente, precisamos se somar diante dessas construções cada vez mais que devem ser efetivas e de encontro às nossas realidades. Não, com certeza eu acompanho você, né? Eu sei que você vai declarar o apoio a Eider Ferreira e a Ivan Barão, que vão, das causas, além de ser uma pessoa com deficiência e defender o direito das pessoas com deficiência, é, ele defende as causas LGBTQIAPN+, né? Então, não são ótimos nomes. Aqui a gente fala muito sobre votar em mulheres e sobre eleger mulheres, mas a gente também fala sobre mulheres que defendam os direitos das mulheres. Aqui no estado a gente tem um deputado estadual que é mãe atípica e que defende os direitos das mães atípicas, né, que é a Divaneide Basílio. Tem outras mulheres também que defendem, mas, assim, é muito importante ter pessoas com deficiência ocupando esses espaços, não apenas sendo defendidas, né, como autoras das próprias vidas, a gente fala muito sobre isso. Então, é totalmente compreensível esse seu posicionamento de apoiar essas duas pré-candidaturas, e agradeci, né, aí o espaço, que você tenha aceitado o convite. Nós vamos ter outras lives, certo? Essa é a primeira de uma sequência de lives que a gente vai fazer para divulgar esse aplicativo, essa ferramenta que é a Jornada da Mulher Candidata. Dentro dessa ferramenta, assim, a gente tem um escopo maior, que se chama QG Eleitoral, que a gente chama de ferramenta guarda-chuva, que essa ferramenta guarda-chuva é uma ferramenta de gestão, que ela vai trazer tudo isso de planejamento, que a única diferença do QG para a jornada é que a jornada vai ter o material didático, vai ter a orientação, vai ter os vídeos de apoio, vai ter essa capacitação e essa formação para as mulheres, para que elas possam entender como é que funciona
essa preparação da pré-campanha e também como é que vai funcionar a campanha, para que elas não cheguem na campanha muito assustadas, né, como muitas mulheres acabam chegando. Eu Então, cheguei e a gente foi, né, até o fim com muita garra, e eu tenho certeza, se a gente tivesse tido acesso a essa ferramenta, tinha feito uma total diferença na nossa campanha, desde a nossa pré-campanha, porque essas formações, esse conhecimento, né, de forma intrínseco, né, das entrelinhas, de tudo que acontece, que permeia uma campanha política, ela é extremamente importante. Uma campanha não se faz, né, só da nossa cabeça, não. Tem toda uma estrutura, uma conjuntura necessária, presente para que ela de fato aconteça, e faz toda a diferença um planejamento, né, prévio, um planejamento de equipe, um planejamento estratégico, um planejamento, né, de grupo. Então, isso sim fortalece toda uma campanha também. E que o candidato ele precisa estar ali pensando em pedir voto. E é necessário ele estar bem para pedir esse voto, né? Porque ele vai estar ali se apresentando para o cidadão. Então, quando ele está ali ocupado, pensando em mil e uma coisas dentro da sua campanha, isso dificulta, inclusive, até para ele sair para pedir volta, porque ele tem que fazer muita coisa, e os dias vão se passando e passa muito rápido. A gente acha que 45 dias, eles não passam tão rápido assim, mas eles passam muito rápido. Então, é necessário, sim, ter todo um planejamento durante esses 45 dias de campanhas, e quando você toma a decisão, né, antes dos 45 dias de campanha, quando você é um pré-candidato, o que é que você vai fazer na sua pré-campanha? Né, já para ir esquentando, né, das pessoas movimentando, para quando você chegar na sua campanha, você já está com muitas coisas já bem direcionadas. e nessa ferramenta do QG eleitoral, né, que é a ferramenta guarda-chuva, a gente tem os 4 pilares que você desenhou muito bem aí, que são a mobilização, né, a logística, que você precisa mobilizar as pessoas para que elas se engajem, para que elas lhe apresentem, para que elas defendam você, sejam a sua persona presente onde você não consegue alcançar, ou até antes de você chegar para preparar o terreno. Temos o jurídico, que é muito importante para a gente entender que as mulheres elas podem ter uma candidatura mais judicializada por não ter esse conhecimento do que pode e do que não pode. A contabilidade e o financeiro, porque a gente já teve situações, a gente vai trazer na live de amanhã, a Adriele Osório, que ela teve, a prestação de contas dela não foi aprovada de início, e aí o que aconteceu? Dentro da prestação de contas dela, ela não tinha enviado um tráfego pago, uma nota fiscal do Facebook de tráfego pago, que que eu fui a empresa que prestou serviço para ela, enviou para ela, eu tinha arquivado. Se eu não tivesse arquivado, a gente teria que solicitar novamente o Facebook. Então, eu guardava todos esses arquivos. Então, na ferramenta do QG eleitoral, você vai ter essa opção de guardar todas as suas notas fiscais, caso na prestação de contas vai ajudar o seu contador e futuramente você possa ter algum empecilho, você tem acesso rápido a isso. E também, no final, né, o marketing e a comunicação, que é posicionamento digital, que é posicionamento no físico, que é material impresso, que é também santinhos, que é estratégia, né, do que você vai postar, onde é que você vai postar, o que é que você vai dizer, roteiros, qual é o vídeo de apresentação, qual é o vídeo de lançamento, e além disso tudo, a gente também traz a agenda, que você vai se organizar e vai receber alertas do Google Agenda, do que é que você vai ter hoje, então, você vai se preocupar só em pedir o voto, e aí o seu coordenador de campanha, a sua equipe vai estruturar toda a sua campanha através dessa ferramenta, independente se você for homem ou mulher, a jornada vai trazer essa orientação. Então, amanhã a gente vai trazer esse novo tema, né, quebrar esse mito, que é possível fazer uma campanha e construir uma base sólida de eleitores sem precisar de milhões, certo? Sem depender totalmente de um fundo eleitoral, embora você exija, você tenha a noção, o conhecimento do que são seus direitos, mas também se preparar para não ser pega de surpresa, entendeu? Para saber como é que você faz uma vaquinha eleitoral antecipada, como é que você faz até o mapa de onde é que você vai conseguir apoio além do fundo eleitoral, por exemplo, com Ações.
doações de campanha, de vice-prefeito, de candidato a vice-governador, no caso das eleições de 2026, fazer a chapa, a casadinha, né? Se você é candidato a deputado estadual, você vai receber algum recurso de doação do candidato a deputado federal, né? Alguma promessa de campanha. Então, você se preparar. E também, além disso tudo, né? A gente também tem o grupo. É um grupo que vou deixar aqui na descrição, para você entrar e você receber um material hoje, dessa live de hoje, a gente vai disponibilizar um guia do uso de inteligência artificial nas eleições de 2026, para quem participou dessa live. Eu vou liberar o material assim que a gente terminar. Você, nas lives, durante as lives, a gente vai também liberar análise SWOT gratuita, certo? Para você avisar a todas essas mulheres que existem ferramentas hoje, que você preenche o formulário e aí eles lhe dão essa análise gratuita, né? E essa inter-relação, você vai receber o material. Também a gente vai fazer sorteio de acessos, né, para essas ferramentas, porque elas têm um custo, é pago, não é gratuito, mas a gente vai sortear acesso de 30 dias grátis para as pessoas que estão participando da live, né, então é exclusividade. Quem está aqui assistindo, quem está participando do grupo, e é isso, obrigada, muito obrigada, Dávida, por ter participado desse projeto. Você fez uma abertura com chave de ouro, né? Queria muito que você fosse candidata esse ano, sinceramente. Mas entendo que você já é, para mim, já é pré-candidata a vereadora em 2028, né? E aí é isso, muito obrigada, até amanhã, né? Queria deixar meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.